Meus irmãos, a paz do Senhor, povo de Deus, eu sinto todas as vezes que eu venho aqui à sede para pregar a palavra de Deus, me sinto muito pequeno demais, porque, meus irmãos, a pregação da palavra, ela tem sido levada por muitos, para usar a expressão do cearense, né, ou do carioca, há tanto pagode, a pessoa fala o que quer, às vezes não considera nem os seus ouvintes, e graças a Deus que este lugar aqui, nós temos tido, pastor Teixeira, pastor Frota, a consideração máxima pelas escrituras sagradas, né? Esta série que o Frota, não sei se foi o pastor Frota ou foi o Délio que começou, né? Essa série sobre os milagres de Cristo, tão importante para a gente refletir nos milagres do nosso Salvador, tendo em vista já que o Natal já se faz, né, bem perto, né, bem pertinho, o maior milagre de todos, que é a encarnação do nosso Senhor. Então eu vos convido, meus irmãos, para com todo o amor possível, a palavra de Deus, para que abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Quero seguir falando sobre um dos milagres que tem um significado muito importante pela interpretação que o evangelista nos dá desse milagre, amém? Aqueles irmãos que não estiverem com Bíblia, procure alguém que tenha Bíblia, para a gente poder compartilhar essa leitura juntos. Lucas 7, versículo 11, Lucas 7, versículo 11, Lucas 7, 11, diz assim a palavra do Senhor: pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse: não chores. Aproximando-se Jesus, tocou no caixão, e ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E preste bem atenção agora neste versículo. Então o medo dominou a todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Aí Lucas interpreta o ato e diz: e Deus visitou o seu povo. E esta notícia, evangelho, esta notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região em redor. Vamos orar, e nesta oração, aquilo que eu mais preciso e você mais precisa é desta visitação de Deus. Peça ao Senhor hoje, amém? Que nesta quarta-feira tão simples, Ele possa visitar a sua alma. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, somos tão falhos e tão fracos, em nós não há poder, Senhor. Somos, ó Deus, semelhantes a este menino, a este jovem, ó Pai, que morto era levado pelaquela multidão. Se o Senhor não nos vivificar, teremos, ó Deus, o andar de vivos, mas a condição de mortos. Então esta noite, ó Deus, nós nos alegramos, porque teu evangelho já nos vivificou, e essa noite, ó Pai, te pedimos, continua a nos vivificar, a visitar o teu povo, a encher o teu povo, Senhor, e hoje, ó Pai, mais ainda, que tua compaixão se volte para nós, olhando para esta congregação, Senhor, e enchendo, Pai, esta casa da tua glória, convertendo vidas, sarando vidas, levando o homem ao conhecimento da verdade, ó Deus, e do juízo do Senhor. Eu te peço, ó Pai, pela direção, pelo teu filho pastor Frota,
e por todos quantos fazem esta casa, que o teu Espírito e a tua verdade socorram as nossas vidas neste tempo tão angustiante, em nome de Cristo Jesus, amém. Meus irmãos, às vezes nós lemos algumas passagens da Bíblia, e nós perdemos os significados, porque nós não prestamos bem atenção, às vezes, nas próprias explicações que o autor bíblico dá sobre aquela passagem. Eu estava num seminário certa vez, e eu perguntei a uma pessoa, onde estão o joio e o trigo? Aí todos dali, da igreja, disseram, estão dentro da igreja. Eu disse, mas onde está escrito esta passagem? Era uma pegadinha para eles. E todos, não, mas está. E eu disse, olha, você aprendeu que o joio e o trigo estão dentro da igreja, mas, biblicamente, não é assim. Aí eu levei para eles verem a própria explicação que Jesus Cristo dá da parábola do joio e do trigo. E ele então diz que o campo é o mundo, e os filhos de Deus é que são ali o trigo, né? Então ali não está falando da igreja, da congregação, está falando que o grande mundo que ele criou, né, o palco da história é o mundo, e os servos de Deus, aqueles que creem verdadeiramente, são o trigo, e os que não são, na verdade, os incrédulos, aqueles que não crerão no evangelho, eles constituirão o joio, e a colheita é o fim do mundo. Então, ali não está falando de igreja, então eu não posso dizer, está certo, formalmente, que na igreja tem joio e trigo. Eu posso dizer o seguinte, que numa congregação, pode-se ter incrédulos, falsos convertidos, né? Mas eu não posso dizer formalmente que aqui há o joio e o trigo, porque o joio e o trigo estão no mundo, e o campo é este mundo. Aí a pessoa ficou assim, eu nunca ouvi um negócio desse. E às vezes então, nós precisamos entender, que isto talvez é fruto de uma leitura muito rasteira, de uma leitura apressada, de uma interpretação apressada de um fenômeno, de algo que você viu, e nós somos rápidos. Alguém que lembra de uma expressão que é muito corriqueira entre nós, alguém dizer o seguinte, a primeira impressão é a que fica, como por exemplo, você que nunca me viu e hoje, já nessa explicação que eu dei aqui do joio e do trigo, alguém pode dizer, esse pastor está sendo muito arrogante, porque ele está logo dizendo que eu pensava errado. A primeira impressão, às vezes, realmente é a que fica, só que a primeira impressão pode ser aquela totalmente errada. O homem que tem bom senso, a pessoa que tem juízo, no sentido de faculdade de entender, ela não para na primeira impressão, ela tem que progredir. Quando eu conheço Cristo, quando eu vejo uma manifestação de Cristo, eu não posso parar logo ali, eu preciso caminhar mais. Por quê? Porque eu fui chamado não para permanecer num conhecimento raso do Evangelho, porque o Evangelho é um oceano de profundidade muito grande. O Evangelho, meus irmãos, é a maravilha do Senhor. Então eu preciso aprofundar, eu preciso buscar, eu preciso querer, meus irmãos, mais deste Deus. E na narrativa do Evangelho de Jesus, nessa narrativa de hoje, graças a Deus, que eu não preciso explicar e nem interpretar nada, porque o Lucas, o evangelista, já interpretou justamente este ato para nós. E antes de entrar no verso, para terminar a minha introdução, eu preciso ainda dizer, o entendimento correto do que são, ou do que é um milagre, ele deve ficar muito firme em nossa vida, porque todos nós que estamos aqui queremos um milagre, ok? Nós esperamos, em muitas situações de nossa vida, um milagre. E um milagre, às vezes, não é só uma cura física. Há muitos milagres na Bíblia que foram além do próprio restauração do corpo. Como, por exemplo, Josué orou e Deus, ali, pelos olhos de quem interpretava o momento, Deus parou o sol, né? Nós temos, então, Elias entrando na casa de uma viúva e um milagre aconteceu, o azeite se multiplicou junto com a farinha. Então eu preciso compreender qual é o propósito do milagre, porque todos nós estamos intoxicados de uma experiência com o milagre, aonde nós provocamos o milagre, como por exemplo, alguém aqui já ouviu, ou teve
experiência de ver uma placa ou alguém dizendo assim, ó, grande campanha de milagres, venha hoje buscar o seu milagre. Alguém aqui já viu isso? Muito assim, ó, hoje, por exemplo, eu estava pregando em uma cidade, no interiorzinho, e o pregador e o dirigente do culto, antes de me anunciar, meus irmãos, quase me acaba. Ele disse, hoje vai ter milagre. Vamos ouvir o pastor Néstor. Eu disse, pronto, acabou isso tudo agora. Mas milagre não vai ter não, né? Milagre aqui, o milagre agora é ainda eu pregar um negócio desse. Então nós temos pessoas que marcam o evento do milagre. Eles calculam. Há pessoas que têm uma ciência para poder expressar o milagre. E aí, meus irmãos, eu volto a dizer aquilo que eu disse ontem à noite lá no culto de doutrina em nossa igreja. Nós somos aproximadamente, não sei se o censo já ainda é verdadeiro, mas quase 40 milhões de evangélicos, dizendo que vivem milagres, que tem milagres, mas o que nós vemos, meus irmãos, é que não há uma transformação ética, uma transformação profunda em nossa vida, porque às vezes nós ficamos simplesmente com o milagre, mas não aprofundamos além do milagre. Por quê? Aí volto a dizer, e finalizo agora a minha introdução, o milagre, segundo a teologia bíblica do evangelista João, não é nenhum teólogo qualquer não, é o inspirado, né? É o homem que entendeu, João, o evangelista João, ele diz que o milagre é um sinal da glória de Deus, é um sinal que aponta para a glória de Deus. Aí eu volto a dizer, aquilo que eu disse outro dia, um sinal é que nem uma placa de trânsito. Se eu vou numa avenida e tem assim, curva acentuada à esquerda, a placa é o sinal de que há uma curva. Qual é a realidade? A curva. Amém? Então, hoje à noite, Deus pode fazer milagres, e Deus fará milagres em muitas vidas, mas o milagre é apenas um sinal, para que eu viva a realidade de Cristo, a realidade do Evangelho. Então hoje, nós veremos como é que Lucas entendeu as manifestações do milagre, que vão além do próprio milagre, amém? Acompanhe comigo então a narrativa, verso 11, diz, pouco depois ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim. O pouco depois se refere ao que aconteceu antes, que ele já havia curado uma pessoa. Então Cristo, acompanhe comigo por gentileza, livro de Isaías. Você trouxe sua Bíblia? Trouxe? Eu espero que sim. Livro de Isaías, meus irmãos, um dos textos mais fascinantes da Escritura Sagrada sobre a autoridade e a capacidade de Jesus de realizar milagres. Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e pôr os presos em liberdade, e proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os tristes. O Espírito de Deus estava sobre Jesus, quando Jesus Cristo viu a João Batista, e João Batista disse que ele é que precisava ser batizado por Jesus, e Cristo diz, não, tem que se cumprir toda a justiça de Deus, e Cristo é batizado nas águas, o Espírito de Deus, este Espírito profetizado por Isaías, ele vem sobre Jesus, e ele unge a Jesus. Jesus agora é o ungido, o Messias, aquele que tem a autoridade e o poder de ser o governador de toda a terra, e ele sai então de cidade em cidade, fazendo o bem, pregando o evangelho, anunciando a verdade e curando pessoas, fazendo milagres. O primeiro milagre que ele faz é num casamento em Caná da Galileia, e agora ele novamente está a caminho. Jesus nunca ficava estático, parado, esperando que as pessoas lhe procurassem. Ele é o bom pastor que vai em busca da ovelha perdida. Se você entender bem o que eu estou dizendo, ele é o bom pastor que vai em busca da ovelha perdida. Hoje Jesus, ele está muito mais interessado do que o seu desejo de buscá-lo, é o desejo de Deus de encontrar com você, de ter experiências com você, de mostrar para o seu coração aquilo que ele tem para você. E ele então vai, ele segue caminho,
E ele então diz, o versículo 11 ainda diz, e seus discípulos e uma grande multidão seguiam. O verso 12, quando chegaram perto da porta da cidade, estava levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. A cena, a situação é de, meus irmãos, de lamento, porque você tem uma viúva que agora perdeu o filho. Jesus, meus irmãos, olha a experiência de Cristo. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse: não chores. Meus irmãos, não há nada mais legítimo do que o choro de uma mãe por um filho. Uma mãe uma vez chorando porque o filho foi assassinado por criminosos aqui em Fortaleza. E uma pessoa disse: olha, é assim que acontece, a vida é assim, ele fez o mal e tudo. Irmãos, o que é que você vai dizer para uma mulher dessa? Que ela perdeu o filho, mesmo o filho sendo uma pessoa não muito boa, mas o choro de uma mãe perdendo o seu filho é legítimo. Jesus Cristo, ele não chega com explicações, ele não vai dizer: não, seu filho morreu por causa disso, não aconteceu isso aqui, porque a soberania de Deus está por trás. Jesus Cristo não chega dando explicações. Quando a compaixão do nosso Deus se manifesta, não precisa de explicações. A maior explicação para o choro, a maior explicação para o luto, a maior explicação para aquele que tem dúvida, para aquele que questiona Deus, para aquele que não entende Deus, para aquele que odeia Deus, é Cristo tendo compaixão da sua vida. Não existe coisa maior, meus irmãos, do que a íntima compaixão do Senhor. Porque todos nós somos pecadores, todos nós merecemos a ira, todos nós somos falhos. Mas quando Ele olha para nós, quando Ele nos vê com essa compaixão restauradora. E o Evangelho então diz que Ele aproxima-se daquele caixão. Ele para, meus irmãos, o cortejo todo. E Ele diz: moço, te levanta. E o verso 15 então diz: e o que estivera morto, sentou e começou logo a falar. Povo de Deus, Jesus Cristo, o coração do bom pastor, é um coração de compaixão, e Ele para o cortejo, e Ele, meus irmãos, mostra, num ato extraordinário, num milagre profundo, a morte vai saindo da cidade, e quem vem entrando é a própria vida. E no combate da vida e a morte, se você estiver em Cristo, a vida sempre vencerá. Mas se você, achando que tem vida, desprezar o conhecimento de Deus e não abraçar o Evangelho de Jesus, ou então, por exemplo, se você achar que você é salvo porque você congrega numa igreja, mas você nunca teve a experiência de ter sido vivificado pelo poder do Evangelho, a morte continua reinando em você, mesmo que você fale, converse e ande e ache que tenha vida. Eu nasci e me criei num lar evangélico, nunca me desviei, e tenho quase certeza que eu nunca hei de me desviar, porque já vi que no mundo não tem nada para mim. Nasci e me criei num lar, meus irmãos, onde minha mãe me ensinava a palavra de Deus. Eu tenho fitas cassete, que você não sabe nem o que é uma fita cassete. Eu tenho fitas cassete guardadas, eu com a minha mãe conversando sobre a palavra de Deus. Ela gravava os nossos cultos domésticos. Eu nasci e me criei, meus irmãos, correndo da igreja, vendo os pastores pregar, ouvindo minha mãe ensinar, meu pai brigar comigo, e os pastores pregando sobre Apocalipse. Eu tinha medo da besta fera quando apagava as luzes. Eu ficava pensando: e se eu ficar no arrebatamento e eu não subir? Mas eu não era crente ainda, eu tinha roupa de crente, eu falava que nem crente, eu tinha uma mãe crente, uma irmã crente, o meu pastor era crente, a minha igreja era de crente, mas eu não tinha nascido de novo, eu ainda pertencia ao reino das trevas. Mas um dia, numa quarta-feira, meus irmãos, por volta de 8:30 da noite,
O pastor fez uma perguntazinha para umas crianças que estavam lá, e ele perguntou: quem hoje, eu tinha 11 anos de idade, ele disse: quem hoje, se morresse agora, teria certeza de que vai para o céu, e não para o inferno? Meu mestre Pedro, começou uma angústia, uma agonia dentro de mim, que parecia que tinha uma bola de sinuca aqui na minha garganta. Eu queria cuspir esse negócio, ele não saía e nem ela descia. Ficou aquele negócio dentro de mim, e o meu pastor, muito sábio, ele olhou para mim e disse: Onésimo, tudo bem com você? Eu disse: tá não. E ele colocou a mão na minha cabeça e disse: você já aceitou Jesus? Aí, irmãos, sempre Satanás tem que usar alguém, né? Porque ele não pode deixar barato. Aí tinha um coleguinha meu que disse: tu já aceitou Jesus? Tu já levantou a mão lá na EBF? Eu disse: ali foi tudo mentira, mestre. Quem é que não levanta de mentira? Você até aqui no culto você levanta de mentira. Quantas pessoas não se convertem numa cruzada porque os outros levam ela no braço? Quem foi que disse que ali é verdade? A conversão não é um ato de levantar da mão. Não era como Carlos Magno fez, que achando que batizando as pessoas elas seriam salvas. Se fosse assim, era só levar todo mundo aqui para a Lagoa da Parangaba e estava tudo ok. E o pastor percebeu a minha agonia. Ele disse: Onésimo, agora então vamos ler comigo aqui. Ele lê aqui, eu disse, aí eu li: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha vida eterna. Eu disse: li, pastor. Ele disse: não, você não leu, você só repetiu as palavras. Ele disse: leia como se Deus. Aí ele retirou e disse: não, leia porque Deus quer falar com você. Irmãos, quando eu li João 3,16, umas 2 vezes calado, aquela voz mansa e suave, que só quem sabe o que é isto é quando você nasce de novo. Quando eu li, meus irmãos, não era mais o mundo, o Espírito de Deus soprava em meu coração, e eu lia e eu entendia: porque eu te amei, eu dei o meu Filho amado por ti. Irmãos, uma alegria brotou dentro do meu coração, que eu não sabia mais o que fazer. O que eu queria era correr e dizer para minha mãe. Eu tinha 11 anos de idade, meus irmãos. Naquele dia, eu não era mais um crente porque eu era filho de uma crente. É porque não é da vontade do homem e nem da vontade da carne, mas é da vontade do Senhor que você nasce de novo. Quando você crê no Evangelho, o Espírito te convence do pecado, da justiça e do juízo. Naquela noite eu sabia que eu não prestava, naquela noite eu sabia que eu tinha os meus pecados, e aquela agonia que eu nunca mais senti na minha vida, eu entreguei tudo a Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Irmãos, o nosso Deus olha para as nossas vidas, e estas pessoas que estão aqui, elas estão vendo aquele milagre, elas estão sabendo do que está acontecendo. A vida de Cristo foi transmitida para aquele morto, e o homem voltou a viver. Eu era um morto como este rapaz, mas agora estou vivo e estou aqui pregando hoje a palavra do nosso Senhor. É isto que eu posso dizer que é a verdade, é que eu estava morto como ele, não tinha um cortejo me levando, mas minha alma não tinha comunicação com Cristo. E o que mais me deixa perplexo é a multidão de pessoas acharem que tem comunhão com Deus, porque elas pulam, batem o pé, vão para um culto muito grande. Eu me lembro uma vez, só eu e o pastor Pedro somos desse tempo, mas ninguém ia não para esse negócio não. Eu me lembro, meus irmãos, uma vez, quando começou umas festas que tinha aqui em Fortaleza, lá no Ceará Hall, né, dos crentes, né, Aline Barros, aí chamava a Oficina G3, aquele monte de gente lá, e os crentes tudo lá, pensando que ali era um negócio medonho. Muitos dos que iam para aqueles shows, hoje nem crente mais são, porque a grande questão não é um show. É isso, meus irmãos, que eu não suporto na pregação moderna de hoje. É a pessoa entrar por estas paredes e dizer assim, inconscientemente ela está dizendo assim: vai, prega para mim, que eu vou ver se eu gosto ou não. Eu vou visitar aquela igreja para ver se eu me sinto bem lá, se eu gosto ou não. Você não tem que gostar de nada. Se você é uma pessoa que entende a sua necessidade em Cristo, se você é um doente, você não chega e diz: não gostei desse doutor. Se você fizer isso, você é um hipócrita.
Quando você está doente com câncer, você chega dizendo: doutor, me sare, me diga o que eu tenho que fazer para me ser curado. Quando uma pessoa entrar por aquelas portas, meus irmãos, ela não tem que procurar um show, um pregador animado, um negócio cheio de conversa, não. Ela precisa do Salvador, do médico dos médicos, para sarar a sua alma e ela ter vida em Cristo. É isso que você tem que entender. E é o contrário. É o que nós estamos fazendo ao contrário. A vida entrou nesta cidade. A vida entrou. E olha o que acontece agora. E agora eu vou dizer isso aqui com muita clareza, porque está na Bíblia, vem? Acompanhe comigo, por favor, o verso 16. A reação e o medo dominou a todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou, parou, amém? Você, por favor, me entenda. Você pode dizer: ah, pastor, mas eu já fui numa igreja e lá eu recebi uma cura e eu sou crente. Talvez não. 10 leprosos encontraram Jesus e só um voltou para adorá-lo, ok? Essas pessoas aqui, entendam, elas estão acompanhando Jesus, elas estão vendo os milagres de Jesus, mas compreenda agora, por favor, e aceite o que eu vou lhe dizer. Quando Jesus Cristo, no alto, meus irmãos, ali do lugar onde Pilatos governava, ele manda trazer Jesus ensanguentado, com um manto de púrpura, e manda trazer o Pilatos. Ele grita para a multidão, e dentre a multidão estão várias pessoas que seguiram a Jesus, mas que o abandonaram. E Cristo então, lá, fragilizado, entregue às mãos das trevas, o texto diz que Pilatos pergunta: a quem quer que vos solte? E o que é que a multidão responde? A Barrabás. Então entenda, ter uma experiência religiosa numa igreja, ter uma experiência num milagre, ainda não lhe garante que você foi salvo. Pastor, eu fiz uma campanha e tal e deu certo, ainda não lhe garante que você é um salvo. Eles viram o milagre, pastor Pedro, eles glorificavam a Deus corretamente, mas o texto diz que eles disseram: um grande profeta se levantou entre nós. O Josh McDowell diz que Jesus era mais do que um carpinteiro, e Lucas vai dizer: ele é mais do que um profeta. Quem ele é? Olha o que o texto então diz no finalzinho, a interpretação de Lucas para nós: Deus visitou o seu povo. Oh, aleluia. Irmãos, isso aqui é tremendo, que eu não sou capaz de expressar. Eu sou um comedor de feijão para tanta glória com essas palavras. O que você precisa é mais do que um milagre. O que você precisa é da visitação de Deus, que Ele visite o seu coração. Quando aquele homem chamado Zaqueu, ele parou, aliás, ele subiu naquela árvore, e Cristo disse para ele: hoje me convém pousar em tua casa. Jesus está visitando Zaqueu. Depois que a visita ainda nem terminou, o Zaqueu já se coloca de pé e diz: eu decido, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu tiver roubado alguém, eu lhe restituirei 4 vezes mais. A exclamação de Jesus Cristo foi: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Só haverá salvação se o grande Deus visitar a nossa alma. E quantos nesta noite não entendem que Deus está desejando visitar a sua vida, uma visita nova, um refrigério, um renovo real, profundo para o seu coração? E amados, isso é tão profundo, porque, meus irmãos, entenda, por favor, se eu ficar criticando, se eu criticar você, me perdoe, é só porque eu estou como aquela pessoa que precisa te dizer alguma coisa, mas não sabe como. Então é assim que eu me expresso. Amados, vai acabar, mas não, mas deixa aí, se a gente ouvir que é melhor.
Meus irmãos, nós estamos trocando a realidade da presença de Deus por uma realidade virtual. A realidade da presença de Deus não é produzida pela força do homem. Eu posso chamar agora o God para tocar, ele vai fazer aqui um fundo, e esse fundo para que é? No fundo, é para me ajudar a pregar? Eu não estou criticando ele, eu estou dando um exemplo. É para lhe emocionalizar? Aí eu chamar o pessoal para cantar, e nós somos capazes de produzir uma realidade virtual, de um choro, mas que pode não ser a presença de Deus, porque esse povo aqui viu o milagre, mas não viu a glória por trás do milagre. Quando você, irmãos, havia um rapaz, um homem que fazia umas vigílias lá na Parangaba, não tinha naquele tempo dos vigilhão? Quantas pessoas não iam para aquele vigilhão, buscar o poder de Deus, mas não era o poder de Deus que alguns buscavam, era a manifestação momentânea das suas emoções. Quando uma pessoa vai para uma cruzada, campanha de milagre, o que ela quer? Ela quer satisfazer muitas vezes a curiosidade de ver um milagre segundo a Bíblia. E aí Cristo é sempre trocado por uma experiência virtual. As pessoas passam a seguir o pregador e não Cristo. É como se uma pessoa dissesse: não, só prestou porque quem pregou foi o pregador fulano de tal. Você não viu Cristo, você não viu a glória do crucificado. Se você segue pregadores, se você segue pastores, se sua vida é dar a vida pela placa da igreja, eu congrego na igreja fulano de tal, porque lá é assim, o louvor é top, conversa, você ainda não viu a glória do Cristo. Porque quem vê a glória do Cristo não se submete mais a essas coisas humanas. Porque a realidade da presença de Deus, ela é tão transformadora. Ela é tão transformadora que um homem que cortou a orelha de um soldado, ele teve medo de uma escrava, mas agora cheio do poder de Deus, ele se levanta após o Pentecostes e diz: o que está acontecendo não é que eles estão bêbados, mas é porque a profecia de Joel se cumpriu e nós somos cheios do Espírito Santo. O homem agora transformado pelo poder de Deus, ele não é mais aquele homem que mata os crentes, não, ele dá a vida pelos crentes. O homem que mentia não mente mais, o que matava não mata mais, porque ele encontrou, não foi apenas emoções, ele encontrou o transformador dos corações, e o nome dele é Jesus. E essa transformação é o que nós precisamos. Os anos passam, anos vêm, pandemias vêm e passam, e as pessoas continuam do mesmo jeito, sem terem uma experiência da grande visitação salvadora e transformadora de Deus. Passa-se ano e sai ano, faz um monte de coisa, meus irmãos, mas é a mesma pessoa, não muda, cabeça dura do mesmo jeito, dificuldade de perdoar, dificuldade de ofertar na casa do Senhor, dificuldade de fazer a obra de Deus. Meus irmãos, entenda, onde está aquela multidão que vem domingo para um culto desse aqui? Vamos ser um exemplo, seja honesto comigo. Se, por exemplo, vamos imaginar que um jovem aqui, pronto, o mestre Miquel, se me permite usar o senhor como exemplo, pastor, obrigado, viu? O Miquel, pode tirar a maçã um pouquinho, mestre, para poder responder, senão eu não escuto. Mestre, digamos que o senhor precisa de dinheiro e o Banco Bradesco lhe contrata, amém? Você ficou feliz? Amém. Aí o Banco Bradesco exige de você um curso de finanças mais avançado, você faz? Muito bem. Ele exige que você faça um curso de inglês, você faz? Aí ele exige que você faça um curso de gerência e outra coisa mais, você faz? Veja bem, o que foi que o Miqueias fez? É Miqueias, né? Acertei? Por causa do dinheiro que ele precisa, né, para trabalhar, ou para poder viver, amém? Ele se submete a tudo que o banco pede. Às vezes nós somos crentes e nós nos submetemos a tudo que o Senhor pede. Me diga se um culto desse aqui não era para estar, não era lotado, igual domingo. Mas porque com Deus, você não entendeu o que é vida ou morte. Deus pede
não deixe de frequentar a minha casa. Aí a pessoa calcula, vou domingo, mas não precisa ir no quarta viva. Eu estou mentindo, meus irmãos? Quem é que comanda de fato você? É apenas o milagre, as expressões de emoções, ou você se submete à grande visitação de Deus para o seu coração? Você está entendendo por que não é só uma noite qualquer, uma quarta-feira dessa? Não é só mais um sermão. Não pode ser só mais um sermão. Hoje você está sendo confrontado com esta verdade. Amanhã, muito da sua vida depende se você entende esta verdade. Se você compreendeu o que Lucas acabou de dizer, que foi Deus quem visitou o seu povo. Não era só uma experiência de milagre, era o grande Deus visitando o seu povo. Irmãos, isso aqui tem que mudar as nossas vidas. Eu preciso aprender a me submeter mais ao Evangelho, a seguir a Cristo, aonde Ele for. Uma das expressões do Salmo 23 é que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Aí alto já no Salmo ele diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Quando um pastor vai buscar o seu rebanho e ele precisa conduzi-lo, ele passa por lugares altos e pelos vales. Por isso que o Senhor não nos abandona, por quê? Porque se o Senhor me leva até o vale, eu vou seguindo ao meu pastor. Seja no monte, no vale, no deserto, onde for, eu sigo o meu pastor, e é por isso que eu não temo, porque eu estou olhando para o meu pastor, ele está na minha frente, e o meu pastor é Jesus. Muitas pessoas não compreendem esta realidade, de que nós precisamos nos submeter ao Evangelho. Não é você quem manda, não é você quem produz milagre, não é você que diz, vamos fazer 7 dias para Deus operar o milagre, não é assim, é Deus quem visita o seu povo, Ele ainda é o oleiro, eu e você somos o caco de barro, que se Ele quiser nos refazer, aí sim Ele faz, porque Deus é quem visita o seu povo. O que adianta, meus irmãos? Tanta coisa se Deus não nos visitar. Se Deus, irmãos, esta presença de Deus, que é maior do que pulo e grito, é uma presença, meus irmãos, que ela queima por dentro, e que você se sente uma nova pessoa. Você olha para o mundo, para a mesma coisa, isso é tão interessante, né? A pessoa olha para a mesma coisa que ela amava, mas ela agora odeia aquilo. Ela olhava, por exemplo, para uma festa, como o pessoal diz aqui, né, os pessoal mais moderno, para a night, lá para o negócio lá. Ele olha para aquilo e diz, como é que eu fazia um negócio desse? Porque ele foi transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Paulo diz, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. 2 aplicações para nós, meus irmãos, e eu finalizo. A primeira, depois de ouvir uma palavra como essa, eu não posso fazer ouvido de mercador. Escute, Deus julga uma congregação como a nossa agora, e até quem prega, é assim. O que é que você faz depois que Deus fala com você? Quando eu servia ao exército, uma vez eu estava tirando uma soneca, e o comandante Miquel chegou, batendo assim o coturno na cama, pá, irmãos, eu quase que eu dei um mortal, e fiquei, sim senhor, batendo na cara sem saber, morrendo de medo. Ele disse, lhe peguei dormindo, né? Então agora você vai ficar tantos dias lá num quartinhozinho trancado. E eu disse, sim senhor. Já fui logo tirando os cadastros, entregando e tal, ok? Quando um coronel fala, você obedece. Você está na sala de um juiz, onde ele entra, você fica de pé. Não é isso, gente? E quando Deus fala, o que é que você faz? E se Deus disser assim, eu quero visitar sua casa, o que é que você faz?
Você diz: não, a minha casa está bagunçada. Ei, confia que Ele é quem ajeita até a nossa casa. O que é que você faz quando Deus fala? E eu preciso então lhe dizer agora, a primeira coisa: ouça a verdade de Deus e coloque em prática. Amém? É a prática da verdade que fortalece os nossos músculos espirituais. É a prática da verdade que faz você passar pelas correntes das águas. É a prática da verdade. Se você entendeu o que Deus falou com você hoje, saia daqui para praticar. E em segundo lugar, eu finalizo. Agora pronto, pode ir, mestre, se quiser. Viu? Agora eu deixo. Em segundo lugar, se eu sei, escute, se eu entendo que Deus quer visitar minha vida, um dia desse, o pastor Frota disse assim: ministro, eu posso ir na sua casa? A minha mulher já ficou atribulada. Quando eu disse assim: eu acho que o Frota vai vir aqui em casa. A minha digníssima esposa já varreu a casa, já passou o pano, quase que pintar as paredes, o café já botou, ele gosta de quem? Mandou eu ir na padaria, eu comprei isso e comprei aquilo outro. Eu digo: minha filha, é só o Frota, não é 15 pessoas, não. E fez aquele negócio, mas é uma virtude que ela tem, que é inigualável. Se ela sabe que uma pessoa vai lá para casa, ela quer fazer o seu melhor, amém? Depois que eu disse que Deus quer visitar a sua casa, o que é que você vai fazer hoje à noite ainda? Vai passar horas e horas no celular, né? Vendo só coisa que não edifica, não é isso? Ou você vai decidir: opa, Ele pode me visitar hoje, antes de dormir, ou amanhã de manhã, eu quero acordar de joelhos, dizendo: Senhor, visita a minha casa. Senhor, Tu tem este dia de quinta-feira todinho para visitar o meu lar. Senhor, visita a minha casa. Senhor, pode chegar até surpresa, eu quero estar contigo. O que você precisa fazer é ter ansiedade pela presença de Deus, é desejar a presença do Senhor, é querer buscar mais ao Senhor. O tempo de verdade hoje é um tempo de buscar ao Senhor, o nosso grande Deus. Vamos ficar em pé nesta noite.